E aí, pessoal, professora Michele Sampaio aqui com vocês agora. Vamos começar mais uma aula, mais um conteúdo gratuito e garanto a vocês, conteúdo gratuito de qualidade é com este curso aqui. Então, se você já chegou, seja muito bem-vindo, pessoal que está aí no chat. Pessoal, feliz por vocês estarem aqui, feliz por vocês, né, quem vai fazer esse concurso de Ocara de Pacajus e quem não vai fazer o concurso de Ocara de Pacajus também que está aqui. Você que é enfermeiro, você que é técnico em enfermagem, esse conteúdo é todo preparado para vocês e esse conteúdo aqui é muito importante. Temos muito que conversar sobre cada questão aqui pensada de forma muito estratégica para te ajudar lá na prova de Ocara, prova de Pacajus, você que vai fazer prova para enfermeiro PSF. Então, estou vendo aqui o pessoal no chat, já estou fazendo aqui minhas saudações, tá? Um abraço para todo mundo. Estou muito feliz porque vocês estão aqui. No finalzinho da live, vou lá para o chat conversar mais um pouquinho com vocês. Se tiverem dúvidas, já sabem onde nos encontrar. Quem já nos conhece, @prof.michele.sampaio ou @curso-ms. São as nossas redes sociais. Então, faz o seguinte, eu tô arrastando a mesa aqui com tudo, minha gente. Faz o seguinte, vamos começar dando like aqui na nossa live, deixa seu like. Depois, se tiver gostado do conteúdo, deixa teu comentário nesse vídeo aqui, porque nós vamos gostar muito do teu feedback. Manda teu feedback lá no nosso direct também, porque isso é extremamente importante. Acredite que o feedback de vocês é muito válido, é levado muito a sério e é muito importante, tá? Então, vamos começar aqui. Eu selecionei um cargo específico dentro, deixa só eu pegar minha canetinha aqui. Um cargo específico dentre os cargos disponíveis tanto no concurso de Ocara como no concurso de Pacajus. Preste atenção, lá em Pacajus nós temos vagas para enfermeiro PSF e tem enfermeiro geral, tá? E no concurso de Ocara nós temos 3 tipos. Nós temos, além do técnico de enfermagem, tanto em Ocara como em Pacajus. Lá em Ocara nós temos enfermeiro PSF. Lá em Ocara, viu, pessoal do chat? Nós temos enfermeiro SAD e nós temos enfermeiro CAPS. E aí, professora, o que é que eu tento? Não sei. Pacajus já foi, as inscrições já passaram. Nós já vamos agora começar os trabalhos para o nosso aulão de véspera, que vai acontecer muito em breve e ele vai ser presencial. Então, você que vai fazer concurso para Pacajus, não perca por nada este aulão de véspera na cidade de Fortaleza, se você estiver aqui, ou se você for de Pacajus, ou de Cascavel, ou de Horizonte, daquela região ali, vem para Fortaleza no sábado, tá bom? Vem para Fortaleza porque você não vai se arrepender. É um movimento muito legal. O aulão de véspera é um momento muito especial para a gente. Então, e para os nossos alunos também. Então, vamos lá. Enfermeiro PSF, banca com Supan. Professora, qual é a diferença aí? Conteúdos, tá? Existem conteúdos que são iguais, obviamente. Inclusive, vou começar com um conteúdo que é comum a todos os cargos aí da enfermagem, mas cuidado. Nós estamos tendo todo um cuidado em preparar o aulão de véspera para a galera da enfermagem. Por que isso? Porque o conteúdo difere bastante. Então, tem uma leva de pessoas que vai fazer para enfermeiro PSF, para Pacajus, e outra leva que vai fazer para enfermeiro geral. Qual é a maior quantidade de vagas? Para enfermeiro geral. Já em Ocara, nós temos mais vagas para enfermeiro PSF. Por quê? Porque nos outros dois, enfermeiro CAPS e enfermeiro SAD, nós só temos uma vaga. Então, a grande maioria das pessoas que vai tentar ir Ocara, que ainda estamos com inscrições abertas, que vai tentar Ocara, essa galerinha
ela vai tentar, com certeza, a grande maioria para enfermeiro PSF, tá? E aí, o conteúdo de enfermeiro PSF, que é o mesmo de enfermeiro PSF Pacajus, diferente em muitos pontos em relação ao enfermeiro geral, ao enfermeiro CAPS, ao enfermeiro SAD, você vai ver aqui, ó. Tá aqui o conteúdo da prova de enfermeiro PSF, ok? Enfermagem na atenção primária, óbvio que é um conteúdo todo voltado para a atenção primária e os programas que estão ali e as atividades, as ações dentro do Sistema Único de Saúde que são inerentes à atenção primária. Então, você vai ver uma prova muito mais teórica, muito mais legislativa, posso dizer assim, né? Muito mais normativa do que uma prova mais procedimental, vamos falar assim, mais assistencial, como é o caso da prova de enfermeiro geral, beleza? Então, você vai ver aqui, ó, que nós temos princípios e diretrizes do SUS dentro da específica, além do Sistema Único de Saúde, então você vai ver mais questões de SUS. Você vai ver que nós temos aqui, ó, sobre o Programa Nacional da Melhoria do Acesso da Qualidade da Atenção Básica, que é o PMAC-AB, as ações de enfermagem em relação à diabetes, à hipertensão arterial, prevenção do câncer de mama, prevenção do câncer cérvico-uterino, Política Nacional de Atenção Básica, ou seja, muitas políticas do Sistema Único de Saúde e a própria legislação básica do SUS ali dentro da prova de específica, você está vendo? Hipertensão arterial, não, já falei isso, né? Estratégia de saúde da família, abordagem do processo de saúde e doença, gerenciamento da assistência de enfermagem, gerenciamento de serviços de saúde. E aí nós entramos na vigilância. Isso aqui é uma temática que a Consulpan ama. Então já marca aí, vou até mudar aqui, vou colocar um marca-texto, ó. Vigilância sanitária, vigilância em saúde, vigilância epidemiológica, isso aqui eles gostam demais. Modelos assistenciais, SUS, e ele coloca ali, ó, no meio do conteúdo, SUS, tá? SUS. Ou seja, tudo que ele cobrar sobre o Sistema Único de Saúde tá dentro da temática específica de vocês, né? Educação, comunicação e práticas pedagógicas em saúde coletiva, programas de atenção à saúde da criança, do adolescente, da mulher, do adulto, do idoso, do trabalhador, Programa Nacional de Imunização, então vai cair vacina, tanto o esquema vacinal como rede de frio, vias e formas de administração e as validades, atuação do enfermeiro no rompimento do ciclo de transmissão de doenças. Aí nós temos aqui, ó, biossegurança, processamento de artigos e superfícies, urgência e emergência, eu acho que é a parte mais assistencial, mais procedimental, né, que nós podemos ver aqui é justamente na urgência e emergência. Aí vai cair NANDA, vai cair assistência de enfermagem, cuidado que já tem um NANDA novo, né? Enfim, né? Não é tão novo, mas demorou a chegar na nossa mão a tradução dele. Então, por isso que eu chamo de NANDA novo. Ele já é até agora 2023, né? 2021, 2023, se não me engano. Assistência de enfermagem a pacientes com doenças crônicas, e aí ele volta lá na hipertensão e diabetes, meio que redundante, e imunodeficiência. Assistência de enfermagem em queimaduras, então, feridas, curativos, ali é importante. Doenças infecciosas, planejamento e promoção do ensino ao autocuidado, DSTs, infecções sexualmente transmissíveis, abortamento, gravidez ectópica, mecanismos do parto, assistência ao parto normal e fases clínicas do parto. Então, tudo isso aí relacionado, né, ao pré-natal e à gravidez e aos períodos do parto também são importantes. Então, se você observar aí, nós não temos muito a parte de assistência pura da enfermagem. Então, aquela assistência é um conteúdo muito voltado, vou até voltar para cá, muito voltado, tava fora da tela, né, minha gente? Ó, muito voltado para a atenção primária, para políticas, para programas do Sistema Único de Saúde e os programas que permeiam ali, que são vinculados à atenção primária à saúde, beleza? Então, pessoal, vocês vão ver uma prova, vocês geralmente veem em relação à Consulpan, uma prova diferenciada. Em relação às questões da enfermagem, como é o perfil que a Consulpan gosta? Gente, a Consulpan, ela gosta de pegar
em alguns momentos, que eu acho que é o que mais diferencia, o que mais pode te colocar dentro das vagas, dentro do concurso, dentro da briga, dentro da luta lá por vaga, realmente dentro dos títulos ali, para você ir para a prova de títulos, eu acho que são os pequenos detalhes e você observar quais são os documentos principais dos quais eles retiram as questões. Então, eu sempre faço esse trabalho de olhar e ver assim, peraí, deixa eu ver da onde essa banca está tirando as suas questões de prova. Quais são os documentos que ela utiliza que são da predileção dela de retirar as questões de prova. Então, quando você começar a entender essa estratégia que os examinadores, as bancas gostam de fazer, ou a depender do examinador, não se engane. Não se engane, não existe só um examinador único de cada banca, não existe isso. Tem uma banca, por exemplo, que está pegando vários concursos por aqui, tá? É uma banca chamada, não sei se eu posso falar o nome da banca, mas vocês vão saber, ela pegou até guarda municipal aí de Maracanaú, já, né, a mais cotada, acredito que até já saiu, é a IDECAM. A IDECAM, ela muitas vezes pega examinadores, contrata os examinadores de um estado, certo? Para fazer prova para o outro estado e vice-versa. Desse outro estado para fazer prova para o estado de Fortaleza, para o estado do Ceará, Fortaleza, para o estado do Ceará. Então, o que que acontece? Muitas vezes, esses examinadores, eles são trocados o tempo todo, eles mudam, então você nem conhece, nem tem contato com essa galera, a depender da banca. A Consulpan, ela tem um perfil que ao longo dos anos mudou demais. A Consulpan, ela tá ficando cada vez melhor em relação a algumas provas, embora ainda existam falhas grotescas que a gente enxerga, inclusive repetição de questão. Então, vou te dizer uma coisa muito importante. Pegue as provas anteriores. Pegue as provas anteriores. Eu já vi nas últimas provas da Consulpan muitas questões ou idênticas ou muito parecidas. Então, vá pegar as provas anteriores assim que terminar essa live, tá? Vá arranjar essas provas anteriores com alguém. Por quê? Ah, professora, como é que eu vou arranjar com alguém? Você vai começar a procurar o pessoal que fez as provas de Mulungu, que fez Irauçuba. Irauçuba tá na internet. Mas Mulungu, que fez aí outros municípios que a Consulpan tá pegando concurso o tempo todo. Então, vá conseguindo essas provas e dê uma olhada nessas provas anteriores. Por quê? Porque você vai ver questão que não é nova, tá? Você vai ver muita questão que não é nova. Questão que ou a temática já caiu ou caiu muito parecida. Então, bora para frente aqui. Vou começar, trouxe algumas questões para a gente trabalhar, questões novas, questões da Consulpan, outras não, mas a grande maioria da Consulpan para a gente traçar um perfil da banca, combinado? Então, vou começar aqui, não vou trabalhar a lei 7498, não vou trabalhar o decreto 94406, não vou trabalhar esses dois documentos, porque me desculpe, meu amigo enfermeiro, meu amigo profissional da enfermagem, técnico em enfermagem, me desculpe. E essa lei do exercício profissional e o decreto, para mim, é o básico, o mínimo, o espelho d'água. Sabe, assim, é o rasinho que você precisa saber para fazer qualquer prova de concurso. Então, para mim, isso aqui não é muito substancial para eu contribuir contigo. Entende isso? Se você pegar a lei do exercício profissional, se você pegar o decreto 94406 e você estudar, ler isso, ou então assistir a aula da professora Marilyn no nosso, que é coordenadora fiscal do Conselho Regional de Enfermagem, assistir essa aula e você resolver questões, pronto, fim, e não é uma questão que possivelmente vai te colocar dentro da briga por vaga. É uma questão que você tem que começar a estudar para concurso na enfermagem, sabendo disso, que você tem que saber de tudo, tanto da lei quanto do decreto. E é tranquilo, tá? O que pega mais para mim aqui, e que eu acho que você tem que prestar um pouco mais de atenção, vai ser
no CEP, no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que é essa resolução aqui, e nas novas resoluções principalmente. Por quê? Eu estou vendo uma tendência de algumas provas cobrarem essas novas resoluções de 2022, principalmente, tá? Do Conselho Federal de Enfermagem. Então, fica atento. No COFEN, se você quiser, depois eu coloco lá nos stories a listinha das resoluções que eu acho importante que você estude para provas de concurso. Tanto, né, as resoluções dos últimos 2 anos, como as resoluções que eu acho mais importantes em relação ao Conselho Federal de Enfermagem. Mas vamos aqui. Nós temos aqui na resolução 564 de 2017, uma questão que caiu em 2022. E olha o pulo do gato da Consulpan. A Consulpan, ela vai no artigo, tá? Ela vai no artigo e quando ela tem uma predileção por algum capítulo relacionado ao Código de Ética, ela explora esse capítulo mais. E que capítulo é esse? É esse capítulo 4 aqui, quando ele fala de infrações e penalidades, quando ele fala da AMC de Santa Catarina, né? Quando ele começa lá nesse capítulo falando da advertência, da multa, da censura, da suspensão e da cassação. Tá bom? E aí ele fala das infrações, só que ele cobrou o artigo 110. Volta para a questão. Ele diz assim: conforme o artigo 110 da resolução COFEN 564 de 2017, para a graduação da penalidade e a respectiva imposição, consideram-se, beleza? Consideram-se o quê? Vamos aqui. O artigo 110 foi o citado e ele coloca para a graduação da penalidade e a respectiva imposição, considera-se a gravidade da infração, as circunstâncias agravantes e atenuantes. E aí eu vou pedir para você estudar junto comigo quais são as circunstâncias que são agravantes e quais são as atenuantes de cada infração, tá? Das infrações, o dano causado e o resultado e os antecedentes do infrator. Essas aqui é o que deve ser considerado para se graduar a penalidade, tá? Então, vamos lá. Eu falei estado mental e idade do infrator, isso é importante? É considerado? Não é considerado. Eu disse que as circunstâncias que são agravantes e atenuantes da infração é considerado? É considerado, sim. Tempo do serviço do profissional que foi envolvido na infração é importante? É considerado? Não, não é considerado. E as circunstâncias limitantes da infração? Não, não temos circunstâncias limitantes. O que nós temos são circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes em relação à graduação das infrações e penalidades. Então, isso aqui também está errado. Ele quer o item correto. Preste atenção. A Consulpan, ela também pode colocar aqui, é incorreto, tá? 2 e 3 são incorretos. Cuidado com essa palavrinha, correto e incorreto. Ele pode pedir o correto, mas aqui nos itens ele afirmar como incorreto. Então, na hora da prova, não fique tão nervosa a ponto de você não ler, de você passar direto, de você não enxergar. Então, preste atenção. Claro que eu estou te dizendo aqui que o único correto é o item 2. Se o único correto é o item 2, o gabarito da nossa questão é o item C de coisinha linda da tia, né? Então, é só para você ver quais são os artigos que são muito predileção ali da Consulpan. Eu tenho mais uma questão e ela pergunta o seguinte, ó. De acordo agora, ó, cobrou o 110, cobrou o 111. Agora, de acordo com o artigo 111 da mesma resolução, são consideradas infrações graves. Ele quer saber o que é infração grave aqui.
O que é grave? Quais são os tipos de infrações que eu tenho? Tá aqui, resolução. Bato o print, ou então baixo material, ou então bato o print e posto nas suas redes sociais, marca a professora, marca o curso MS, a gente vai ficar muito feliz. Mas, ó, presta atenção. Aqui eu tenho, segundo o artigo 111 do CEP, Código de Ética, nós temos 4 tipos de infrações: as leves, as moderadas, as graves e as gravíssimas. Cuidado nessas duas aqui, tá bom? Porque você pode, inclusive, anular uma questão por causa das informações contidas no artigo 111 do Código de Ética. O que nós temos aqui na segunda questão? As infrações graves é a pergunta, e ele diz assim, ó, as que provoquem perigo de morte. Olha a diferença da gravíssima. As que provoquem morte. Perigo, morte. Tá? Debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. Continua aqui na gravíssima. Debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa. Então, cuidado, preste atenção. Se alguma banca colocar só isso aqui, essa afirmação dizendo as infrações graves causam debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável da pessoa. Sai daqui, né? Dano moral irremediável na pessoa. Não só as graves são classificadas em relação a isso. As gravíssimas também são, tá? Então, se ele colocar, as graves causam debilidade permanente de membro. Certo ou errado? Certo. Mas se ele colocar, somente as graves causam debilidade permanente de membro? Não. As gravíssimas também podem causar debilidade permanente de membro, tá bom? Então, só cuidado com esse ponto igual. O ideal é que a banca coloque o quê? Para não anular a questão, coloque tudo. Se a banca colocar tudo, principalmente o início, dizendo que as infrações graves provoquem perigo de morte. As gravíssimas provoquem a morte. Tá? Então, se colocar tudo, você vai saber diferenciar. E aí, professor, e as leves e as moderadas? Leve, moderada, ofendam. Leve, ofende a integridade física, mental, moral de qualquer pessoa, não causa debilidade, ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições, ou ainda que causem danos patrimoniais ou financeiros. E as moderadas, elas provocam debilidade temporária de membro, sentido ou função da pessoa, ainda que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. Lembra aí que tem que ter a palavra-chave chamada temporária, ok? Debilidade temporária. E a grave e a gravíssima causam debilidade permanente. Beleza, gente? Tudo bem aqui? Artigo 111, né? Então, diante disso, a nossa segunda questão, o gabarito dela qual vai ser? O item A. As que provoquem morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral remediável na pessoa. E, na verdade, o dano moral, ele é, olha aqui, ó, irremediável. Então, tá errado aqui. E, mesmo assim, ela provoca morte. Então, ela não é grave. Ela é gravíssima. Fechou? B. As que provoquem morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa, ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. Na verdade, as que causam danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros são as graves. Ok. E aí ele coloca as que provocam perigo de morte. E aqui, ó, só para te confundir, provoca morte. Então, ele misturou aí a grave com a gravíssima, né? Então, está incorreto. Uma parte da grave, uma parte da gravíssima. Item C. As que provoquem a morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável à pessoa. As que provocam morte, e tá tudo aqui copiado e colado, essa aqui é a gravíssima. Ok? E o item D, só sobrou ele, marca ele, D de Dédalus,
as que provoquem perigo de morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. Professor, é irremediável também, na grave é irremediável, qualquer palavra. Beleza? Beleza, beleza. Fechou, pessoal? Tranquilo até aí? Seguindo. E aí, coloquei aqui um presente para você, tá? Por isso que é importante você baixar esse material aí. Baixa esse material. Por que eu tô pedindo para você baixar o material? Para você ter um esquema na mão, um resumo, uns quadros bonitinho, coloridinho na mão, para na hora de você revisar, você já saber para onde ir. Seguindo ali as infrações, o capítulo 4 de infrações e penalidades, você vai ver as circunstâncias atenuantes e as circunstâncias agravantes. E aí, quais são as circunstâncias que atenuam a graduação, né, da infração e da penalidade? Ter o infrator procurado logo após a infração, por sua espontânea vontade e com eficiência, evitar ou minorar, reduzir as consequências do seu ato. Ter bons antecedentes profissionais, realizar atos como coação e ou intimidação ou ameaça ou grave ameaça, realizar atos sob emprego real de força física, ter confessado espontaneamente a autoria da infração e ter colaborado espontaneamente com a elucidação dos fatos. E o que agrava a situação? O que agrava é ele ser reincidente, ele causar danos irreparáveis, ele cometer a infração com dolo, ou seja, com intenção, cometer a infração por motivo fútil ou torpe, facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração, aproveitar-se da fragilidade da vítima, cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ao cargo ou à função que ele exerce, ter maus antecedentes profissionais ou sair daqui, alterar ou falsificar alguma prova, concorrer para a desconstrução de um fato que se relacione com o apurado da denúncia durante a condução desse processo ético. Então, essas situações aqui, essas 9 situações, são situações que agravam a penalidade e a infração. E as situações, as 6 de cima, são as situações que atenuam, tá? Importante, porque cuidado, a Consulpan pode vir para cá. A Consulpan pode vir para cá, tá? Na próxima prova ou nas próximas provas. Terceira questão. Sobre a classificação de risco dos agentes biológicos, um negócio legal, né? De acordo com a Anvisa 2017, olha, professora, tá aqui o pulo do gato. Mais ou menos, vamos ver o que a gente consegue ver aí de Anvisa 2017. Analise as sentenças a seguir e aí ele coloca classe de risco 2 e classe de risco 5. Vou olhar para ti agora, você vai olhar no fundo dos meus olhos e eu vou lhe pedir uma coisa, preste atenção agora no que eu vou lhe dizer. Existem 2 possibilidades, certo? Da sua questão vir cobrando essa temática aí em relação a gerenciamento de resíduos, a classificação de riscos biológicos e tudo mais, que uma coisa está associada à outra. Olha, falando da RDC 222 de 2018, que estabelece o gerenciamento, né, orienta o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, essa resolução, ela tem, dentre as suas definições, essas definições de classe de risco. Então, ela vai lá ter no seu documento a definição de classe de risco. No entanto, essa resolução, ela não é de 2017, ela é de 2018, tá bom? E aí, a questão citou 2017, e aí eu vou anotar aqui para você. Anote isso aí, que é importante que vocês saibam. Existe uma portaria do Ministério da Saúde, vinculada, na verdade, à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é uma portaria de número 2.349 do ano de 2017. Essa portaria aqui, né, que é da Anvisa, que ela vai aprovar, ela é do Ministério da Saúde, mas vinculada à Anvisa, ela vai aprovar a classificação de risco dos agentes biológicos, mas ela vai aprovar isso com base em quem? Com base na Comissão de Biossegurança de Saúde. Comissão de Biossegurança de Saúde vinculada ao Ministério da Saúde. Então, essa comissão, em 2017, aprovou
a classificação dos riscos biológicos. Por isso que a questão, ela coloca Anvisa 2017. Por quê? Porque é com base nessa portaria 2.342. Você entendeu o que eu falei? Então, é com base nisso aqui que nós temos a resposta da nossa questão. Mas aí eu quero te explicar uma outra coisa, eu quero te dar um bizu para você nunca mais esquecer. Quando terminar essa aula aqui, você vai fazer o seguinte, tá bom? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma folha de papel, 2 ou 3, não sei quantas você vai precisar. 2 folhas de papel, acho que dá para você fazer isso. E na frente e no verso dessa folha, você vai escrever esse quadrinho que eu vou te mostrar aqui 4 ou 5 vezes. Quando você desenhar esse quadrinho 4 ou 5 vezes, você não esquece mais, tá? Você só vai lembrar disso nas suas revisões que você for fazer mais perto da prova. Então, você vai olhar a primeira vez e vai desenhar igual. Na segunda, na terceira e na quarta vez, você vai desenhar ele sem olhar até você acertar todas as informações. Fechou, pessoal? Professora, faz aí. Na hora, meu filho. Estou aqui é por você. Quero ver você passar. Então, vamos lá. Quando você passar, vou deixar o Pix aqui para você mandar o seu primeiro ordenado, como diz meu pai. O ordenado. O primeiro ordenado é da professora. É, pessoal? Vamos lá. Seguinte. Olha para cá. Vou sair aqui da tela, tá? Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer um quadrinho aí e você vai colocar aqui, ó. 1, 2 colunas, tá bom? E aqui em cima, você vai colocar individual e você vai colocar coletivo. E aí você vem, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, 3, 4. Ok? E aqui você vai colocar que é o risco. Então, na coluna, eu tenho aqui o risco, certo? Na primeira coluna. E aí, eu trabalho com esses sinaizinhos para ficar mais fácil para você. A classe de risco 1 diz que aquele risco biológico, ele é baixo para a comunidade e ele é baixo também para a coletividade. Fechou? Na classe de risco 2, o risco individual, ele vai ser moderado, então eu coloco mais ou menos, representando moderado, e ele vai ser segundo tanto a RDC 222 lá na sua definição, quanto na portaria. Em algumas questões eu já vi dizendo que a classe de risco 2, o nível também é baixo, tá? O risco também é baixo. No entanto, de acordo com os dois documentos, você vai dizer que esse risco, ele pode ser considerado baixo, mas a palavra que é utilizada é limitado para a coletividade, tá bom? Então, risco limitado para a coletividade. Na classe de risco 3, nós temos que é moderado para o indivíduo e é moderado para a coletividade. E na classe de risco 4 é alto para o indivíduo e o risco é alto para a comunidade. E aí o que é que você vai dizer? Existe profilaxia e tratamento na classe de risco? O que que a questão pode perguntar? Se existe profilaxia e ou tratamento, tá? Na classe de risco 1, sim. Na classe de risco 2, sim. Na classe de risco 3, e aí ele usa essa palavra na questão. Essa palavra, usualmente existe, ou seja, geralmente existe profilaxia ou tratamento. Então, usualmente, isso aqui é só uma informação a mais que eu tô te dando. E na classe de risco 4, não
existe, ok? Profilaxia e o tratamento. Mas o mais importante para você aqui, minha gente, é você saber isso aqui. Porque isso aqui é o que mais as questões pegam e a Consulpan gosta de cobrar essa história. A Consulpan gosta de cobrar gerenciamento de resíduos. A Consulpan gosta de cobrar INR. Então é importante que você saiba isso aqui, tá bom? Então desenha aí umas 3, 4, 5 vezes, quantas vezes forem necessárias, até você desenhar sozinho, sem olhar, e na hora da prova caiu, desenha o quadro antes, depois olha para a questão. Vê o que ela está cobrando. É isso que eu vou fazer aqui com você. Olha só. Analise as sentenças a seguir. Item 1. Na classe de risco 2, refere-se ao risco moderado de forma individual. Cheque. Ilimitado risco para a comunidade. Cheque. Beleza? Então, a primeira está correta. 2. Na classe de risco 5, refere-se ao alto risco individual para a comunidade. Gente, vamos lá. As classes de risco são quantas? 1, 2, 3 e 4. Então, a classe de risco 5, não temos. Temos 1, 2, 3 e 4 classes de risco. Então, a segunda está incorreta. E aí, item 1 seria o item correto que eu tenho aqui, ó. É correto afirmar todas as alternativas? Não. Me diz aí, pessoal do chat, o gabarito. Apenas a alternativa 1, ok, gabarito. B. E C, apenas a 2, não. E nenhuma das alternativas, não. Item B de bolinha linda é o gabarito da nossa questão. Beleza, gente? Tranquilo. Vou sair aqui um pouquinho da tela só para você terminar de ver aí o que nós fizemos. E eu vou seguir. Coloquei outro presente para ti aqui, tá? Me valorize, me diga assim, professora, valeu, viu? Obrigada. Obrigada porque é um resumo top. E esse resumo aqui é a classificação de risco dos agentes biológicos. É bom você dar uma olhadinha nessa portariazinha aqui, viu? Classificação de risco dos agentes biológicos, classe de risco 1, 2, 3 e classe de risco 4. Mais uma coisa que eu preciso falar para você. Preste atenção. É importante que você saiba que existem muitas pessoas que podem confundir na hora da prova classe de risco com grupo e subgrupo. Uma coisa é a classificação dos resíduos de serviços de saúde em grupos e subgrupos, certo? E outra coisa é a classe do risco biológico de determinados micro-organismos ou organismos, parasitas, enfim. O que é importante é que você saiba diferenciar isso. O que é grupo? Grupo é o tipo de resíduo. Grupo A, infectante. Grupo B, químico. Grupo C, resíduo radioativo. Grupo D, resíduo comum, que é a mesma coisa que ele diz lá. Se equipara a resíduo domiciliar. Grupo D, comum. E grupo E, pérfuro cortante. Cuidado, primeiro, com a classificação por letras. Segundo, símbolo, porque a questão pode perguntar o símbolo, símbolo do radioativo, símbolo do comum, que é aquelas setinhas assim formando um triângulo, símbolo do infectante, que é o mesmo símbolo do pérfuro cortante. Por quê? Porque o risco é biológico nos dois do infectante, beleza? E além disso, que é a tendência das últimas provas, é as provas irem para os subgrupos, ok? A1, A2, A3, A4 e A5. E aí eu não vou entrar aqui nessa celeuma toda, porque aí seria uma aula inteira só sobre gerenciamento de risco. Pessoal do Alta Performance, vocês têm uma excelente, completaça, taça, aula que vocês podem aproveitar dentro do Alta APC Saúde, só sobre gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, tá bom, enfermeiros? E técnicos de enfermagem também. Tá aqui o que tem na RDC 222 de 2018, certo? Então é importante que vocês saibam o que tem. Aqui na portaria vocês têm inclusive os exemplos, ó, rubéola, HIV, por aí vai, mas aqui na RDC ele não coloca os exemplos, ele coloca só a definição RDC 222. A Consulpan pode cobrar com base aqui, se tá lá no enunciado, ou com base aqui,
citando também no enunciado. Tanto faz, as informações são muito parecidas, tem pequenas diferenças. E aí vamos entrar num programa legal, pessoal. Legal, legal demais. Olha, eu nem olhei, eu nem vim aqui mostrar para vocês, né? Então tá aqui, ó. Tá aqui a portaria, já mostrei, né? E tá aqui o que eu coloquei também comparando a RDC 222, já ia errar, meu povo, já ia ficar aqui na tela grande e não ia mostrar para vocês, mas tá aí, certo? É RDC 222 de 2018, meus amigos, que tá também classificando os riscos dentro da onde eles estão as definições, que são inúmeras definições que nós temos nessa resolução de diretoria colegiada, tá? Essa temática aqui é uma das temáticas que são bem cobradas em provas de alto nível. Foi cobrada, inclusive, no Senado Federal, a questão foi anulada do Senado, infelizmente, na específica de enfermeiro, foi anulada, mas uma questão excelente, uma questão muito boa, que precisava você ter um conhecimento muito bom em relação à RDC 222 de 2018. Mas o Senado pode, né? Senado é Senado. Então, vamos lá na quarta questão. O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, o PMAC-AB, ele se apresenta como uma iniciativa do Ministério da Saúde, cujo objetivo principal é estimular a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, garantindo um padrão de qualidade comparável nacional, regional e localmente, possibilitando maior transparência e efetividade nas ações governamentais direcionadas à atenção básica. E aí, a pergunta que não quer calar, especificamente, o PMAC-AB tem entre seus objetivos. E aí, primeira coisa que você pensa, professora, eu não costumo estudar PMAC, eu nem trabalho na atenção básica para conhecer o PMAC, para trabalhar dentro do programa, com as ações do programa. Então, na minha mente, os objetivos em relação ao programa estão na portaria ou nas portarias do programa. É o que geralmente acontece com as políticas e os programas do Sistema Único de Saúde. Certo? Errado. Os objetivos do PMAC, eles não estão nessa portaria específica, que é a mais conhecida do PMAC, tá? O que nós temos na portaria geral do PMAC é um objetivo geral, um objetivo grandioso, ou seja, um objetivo principal, que é o quê? Estimular a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, garantindo um padrão de qualidade comparável nacional, regional, localmente, possibilitando maior transparência e por aí vai, tá? Esse objetivo principal nós temos na nossa portaria. No entanto, existe um outro documento que eu vou até te mostrar aqui agora. Olha só esse documento aqui. Esse documento é de 2015. Basta você digitar ele aqui, esse título lá no Google, tá? Você vai digitar Manual Instrutivo do PMAC. Por quê? Porque a Consulpan, ela gosta de cobrar questões que estão dentro desse Manual Instrutivo. Ele é de 2015 e o que nós temos de mais atual é a segunda edição. E aí, pessoal, lá na segunda edição, desse manual, nós temos os objetivos específicos, diferentemente do que nós temos nessa portaria 1645, de outubro de 2015, que ela dispõe sobre o PMAC. E aí, lembrando, só recapitulando aqui, para que você entenda, né? O PMAC, ele tem 3 fases e, além dessas 3 fases, ele tem um eixo transversal de desenvolvimento que compõe um dos ciclos, tá? Que compõe um ciclo. E quais são as fases? Adesão e contratualização, fase 1, certificação, fase 2 e recontratualização, fase 3, tá? É importante que você saiba isso aqui minimamente e que existe essa portaria e você vai estudá-la até o dia da sua prova, beleza? Mas que esse documento aqui também é um documento extremamente importante, porque a Consulpan, ela já cobrou questões voltadas para esse documento e questões voltadas para a portaria. Beleza, pessoal? Cuidado com questão de PMAC. Cuidado com questão de PMAC. E aí o gabarito da quarta questão é o item A, quando ele fala em fornecer padrões de boas práticas e organização das unidades básicas que norteiam a melhoria da qualidade da atenção básica. Aqui
é o segundo objetivo específico dentre os outros objetivos aqui, ok? Os outros itens, nenhum, desculpa pessoal, nenhum estão dentro dos objetivos específicos do PMAC-AB. Item A, gabarito da nossa questão. Então, fique ligado na portaria e nesse documento que eu mostrei para vocês. Vamos para mais uma questão? Vamos nessa. A hanseníase é uma doença infecciosa crônica que afeta nervos periféricos, pele e mucosas. Ela é causada por um bacilo chamado Mycobacterium leprae de alta infectividade e tem baixa patogenicidade, onde apenas 5 a 10% dos infectados adoecem. Os nervos mais acometidos são o nervo facial, unal, radial, mediano, fibular e tibial posterior, o que leva a um comprometimento neurológico com lesões tróficas ou traumáticas, garras e reabsorção óssea, que gera incapacidades. E aí, esse textinho aí inicial foi trazido das diretrizes para a vigilância, atenção e eliminação da hanseníase como problema de saúde pública. Esse documento, ele é do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis, tá? Do Ministério da Saúde do ano de 2016. Ah, professor, mas tem documento mais novo da hanseníase. Tá, meu povo, mas a Consulpan não é obrigada a escolher o último documento PCDT, não. A Consulpan, ela pode escolher o documento que ela quiser cobrar na prova. E essa é uma característica dela. Ela pode escolher em questões recentes documentos muito antigos. Eu vou até mostrar para vocês um documento extremamente antigo e que a Consulpan constantemente está trazendo nas suas provas. Então, é importante que você saiba que a Consulpan ela pode escolher um documento específico e trazer uma informação desse documento como uma questão de prova, beleza? E aí ele está perguntando o seguinte, é muito importante que você saiba que ela vai nos detalhes. E ela está cada vez mais indo nos detalhes. Assinale a opção correta, que indica ações para redução da carga da hanseníase no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 2016. Lembra lá da Anvisa 17? Do Ministério da Saúde, ele não coloca nem novamente o documento. Você que tem que saber que foi desse documento, porque ele tirou o texto do documento. Ele simplesmente colocou Ministério da Saúde, 2016, página 7. Olha, deu a página. Você vai lembrar na hora da sua prova o que tem nesse documento do Ministério da Saúde? Não, você tem que ir para a questão, você tem que ir para os itens. O que ele quer? Quais são as ações para reduzir a carga da hanseníase no Brasil, segundo o Ministério da Saúde? Então, vamos ver de uma forma geral, para que a gente não fique achando, né, que não dá para desenrolar uma questão dessa. Dá. A educação e saúde é uma ação importante, você acha, para reduzir a carga da hanseníase no Brasil? Com certeza. A investigação epidemiológica para o diagnóstico oportuno de casos e o tratamento até a cura é uma ação importante? Também considero uma ação importante. A prevenção e o tratamento de incapacidades é uma ação importante para reduzir a carga da hanseníase no Brasil? Com certeza, principalmente a prevenção, né? Eu quero reduzir a carga da hanseníase, então eu tenho que prevenir e tratar as pessoas. Vigilância epidemiológica é uma ação importante? Exame de contatos, orientações e a aplicação da BCG. É uma ação importante? Com toda certeza. E aí ele coloca somente exame de contatos, orientações e aplicação da BCG, além do tratamento e da cura. O item C não dava para aceitar. O que poderia te trazer algum questionamento é você ficar entre o item A e o item B. No entanto, existe o item D aqui que diz o seguinte, as alternativas A e B estão corretas, então o item D é o gabarito da nossa questão. Nem sempre, pessoal, vocês vão conseguir desenrolar uma questão dessa com essa facilidade, porque basta você entender basicamente de hanseníase que você iria conseguir desenrolar a questão, mas pode ser que eles cobrem algo muito específico e que está dentro de um documento que geralmente não são os documentos que nós estudamos muito para as provas e você perca esse tipo de questão, já que a Consulpan ela está sendo cada vez mais específica em relação às bibliografias que ela usa para formular suas questões, tá bom? Então, tá aí o item D
é o gabarito da nossa questão, mas tá aqui o documento que eu trouxe para vocês, onde nós temos essas ações todas, né? Lembrando, são as diretrizes para a vigilância, atenção e eliminação da hanseníase como problema de saúde pública do Brasil. As ações para a redução da carga da hanseníase no Brasil. Aí ele coloca, ó, educação na saúde, investigação, tratamento, cura, prevenção de tratamento de incapacidades, vigilância epidemiológica, exame de contatos, orientações e aplicação da BCG. Então ele dividiu isso aqui em 2 itens e lá no item D colocou que esses 2 itens estão corretos. Tá, beleza. Professor, o que é esse link aqui? Esse link é o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da hanseníase do ano de 2022. É o último PCDT da hanseníase de 2022, que eu vou deixar de presente para você se divertir aí nos próximos dias, viu? Por quê? Porque questão de TB e de hanseníase, certeza vai estar lá. Vai estar lá. Hipertensão, diabetes, TB e hanseníase. Certeza, tá bom? Certeza, anote aí. 6ª questão, vamos seguir, que tem muita coisa aqui pra gente trabalhar ainda. No município do interior do Nordeste, uma equipe do PSF, olha aí, questão recente, questão nem tão antiga, falando em PSF. Pois é, deixa eu te dizer aqui uma coisa. A Consulpan, muitas vezes, quando ela vai trabalhar atenção primária na parte específica, ela muda o examinador, tá? Então, quem faz a prova de SUS é uma pessoa e quem faz a prova de específica é outra pessoa. Quando ele vai para a prova de específica, ele traz umas coisas lá do tempo do parto. Lá do tempo da não sei de quando. E quando ele vai trabalhar SUS, ele traz nos conteúdos da prova portarias praticamente revogadas na íntegra e muitas até revogadas e continua cobrando e tá tudo bem e segue o rumo e não anula a questão, tá? E ele continua cobrando ali nas provas. No entanto, muitas vezes a forma de cobrar a Política Nacional de Atenção Básica a nível de conhecimentos gerais ali na prova de SUS é uma e dentro da específica é outra. Olha aqui, ó. E aí ele coloca aqui, ó. No município do interior do Nordeste, uma equipe do PSF, junto aos membros do Conselho de Saúde local, e aí você diz, né, na hora aí no chat, é o novo PSF. O Conselho de Saúde Local trabalha na realização do diagnóstico comunitário de saúde. É preocupante a incidência de doenças diarreicas agudas e verminose na área. Constata-se a falta de tratamento de lixo domiciliar e coletado apenas uma vez por semana, o uso de água de poço, raso e baixa renda familiar como causadores e agravantes do problema. Então, ele está falando sobre o diagnóstico comunitário de saúde, ele está falando da incidência de doenças de diarreia de DDAs e verminoses na área. Aí ele fala das associações, né, dos fatores que contribuem para que isso ocorra, para que aumente essa incidência, como o tratamento do lixo, a água, a baixa renda familiar e outros agravantes. A questão é a seguinte: assinale qual proposta contém uma atividade de prevenção primária, de prevenção terciária e de vigilância em saúde, respectivamente. Então, eu quero saber quais são as ações relacionadas à prevenção primária, qual é a ação relacionada à prevenção terciária e à vigilância em saúde. Antes de eu responder a questão, professora, eu preciso lembrar aqui com você quais são os níveis de prevenção e os níveis mais comuns e que mais caem em prova. Anote aí, marque aí se você tiver com esse material. São os níveis de prevenção primária, secundária e terciária. Beleza, professora. Aí, você colocou aí 2 outros níveis de prevenção que atualmente eles podem cair em prova e em algumas provas já caíram, que é a prevenção quaternária e depois da pandemia, cada vez mais forte, a prevenção quinquenária. Vale, professora, nunca ouvi falar em prevenção quinquenária. A quaternária até já, mas a quinquenária não. Pois vamos começar do começo, né? A prevenção primária, você já sabe que são esses níveis de prevenção. Ela é marcada por ações específicas
onde para impedir que a doença ocorra no paciente. Então, a doença ela ainda não aconteceu. Então, esse formato de prevenção é antes da doença acometer o indivíduo, antes da doença chegar no indivíduo. Então, as ações são de promoção da saúde e de proteção específica, facinho, tranquilinho. Ok. Então, prevenção secundária. A doença ela já se manifestou no indivíduo, ou seja, ela já atingiu o indivíduo, mas ela ainda está na sua fase inicial. Então, é essencial que se faça o diagnóstico precoce para que se tenha êxito na tratativa dessas doenças. Então, as ações principais são diagnóstico precoce e a limitação das incapacidades. E aí eu tenho a prevenção terciária, ou seja, a doença já atingiu o indivíduo e ela já causou dano e ela já desenvolveu complicações naquela pessoa. Então, se ela já desenvolveu e ela já causou dano e ela desenvolveu complicações, aí as ações são a redução da incapacidade e principalmente a nível de prova, a reabilitação, tá bom? E aí vamos entrar nos 2 níveis de prevenção que são os mais novos, né, os mais recentes e os pouco trabalhados em prova, que são a prevenção quaternária e a quinquenária. Lembrando que a prevenção quaternária, para quem já teve contato com isso, para quem já sabe, o paciente, ele já passou por todos esses níveis aqui, primário, secundário, terciário, ou seja, a doença já atingiu, já causou dano, já agravou, já complicou, mas a intenção da prevenção quaternária é evitar os danos relacionados às intervenções de médicos ou de outros profissionais, ou seja, é prevenir a hipermedicalização do cuidado, é não afetar ainda mais o paciente com intervenções que não vão beneficiá-lo, e sim prejudicá-lo, beleza? Então, cuidado, tem o objetivo de evitar os danos relacionados às intervenções médicas e de outros profissionais. E vamos para a quinquenária, que é tratar de quem cuida, ou seja, cuidar de quem cuida. É cuidar do profissional para que ele não cause danos relacionados à saúde dos seus pacientes. Então, vamos seguir aqui, ó. Trata de medidas preventivas que visam a melhoria da qualidade dos cuidados prestados ao paciente, mas o objetivo é quem? É o paciente? Não, é o cuidador, ou seja, a pessoa de onde está emergindo o cuidado. Por isso que o objetivo principal da quinquenária, que foi criada em 2014 por um médico de medicina comunitária, ou seja, um médico de saúde pública, de saúde da comunidade, em 2014, um médico português criou a prevenção quinquenária e ele diz que é preciso cuidar de quem cuida, beleza? Então, o foco é no cuidador, o foco não é em quem tem a doença, beleza? Então, show de bola, em quem tem a doença, no caso, o paciente, né? E aí nós temos que responder a questão, vamos lá responder a questão, prevenção primária, prevenção de casos. Prevenção primária, onde é que tenho aí na nossa 6ª questão? Eu tenho a educação em saúde, promoção da saúde, então não é tratamento e nem é mapear casos, né? Ou seja, os casos já existem, se a doença já existiu, então, o mapeamento de casos é muito mais para vigilância em saúde. Então, a atividade educativa sobre o destino adequado do lixo e cloração da água. Esses 2 itens aqui são ações de prevenção primária. Aí temos aqui uma prevenção terciária. Prevenção terciária, eu posso fazer tratamento de casos, eu posso fazer reabilitação, eu posso fazer tratamento relacionado, olha aqui, ó, redução da incapacidade. Então, tratar esses casos é um exemplo, sim, de prevenção terciária. E eu tenho aqui, como vigilância em saúde, o mapeamento dos casos. Então, o mapeamento dos casos não é prevenção terciária, tá mais para vigilância em saúde. Então, o gabarito da questão é o item C de coisinha
Linda. E vamos na 7ª questão. Olha a 7ª aí. Nem é da Consulpan, mas eu quis trazer para vocês, né, nós trabalharmos mais questões. Na pandemia da Covid-19, a orientação do isolamento de contato para os casos positivos foi medida de prevenção primária, secundária ou terciária. Isolar as pessoas para que a doença não chegue nelas. Isolar os casos para que outras pessoas não contraiam a doença. Não tenham contato com aquele caso e assim contraiam a doença. Isso é medida de quê? A pessoa já está doente? A pessoa está... Não, eu estou evitando que mais pessoas se contaminem e desenvolvam a doença. Então, eu estou ali fazendo uma proteção de forma, né, que as pessoas não cheguem a desenvolver, outras pessoas não cheguem a desenvolver a doença. Então, é prevenção primária. Item A. Beleza? Belezinha? Vamos na 8ª questão. Questão também boa. Olha aí, pessoal. Vigilância sanitária. Vamos lá. A Lei 8.080, Lei Orgânica da Saúde, lembra lá que vai cair vigilância e muita vigilância na sua prova, viu? Vão cair, no mínimo, 2 ou 3 questões relacionadas à vigilância, seja ela epidemiológica, sanitária, vigilância em saúde no geral, vai cair questão. Então, a Lei 8.080, Lei Orgânica da Saúde, que regulamentou o Sistema Único de Saúde, definiu a vigilância sanitária como conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse para a saúde. Sobre a atuação da vigilância sanitária, podemos afirmar que ela está presente em... Olha aqui, minha gente, preste muita atenção. Vigilância sanitária, ele está perguntando onde ela está presente, mas ele deu a definição de vigilância sanitária do artigo 6º da Lei 8.080. Mas onde é que nós temos isso aqui? Cuidado, a Consulpan gosta muito de cobrar essa leizinha aqui, 9782, opa, errei. Só um minutinho, pessoal. 9.782 de 1999, que é a lei que institui, né, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Principalmente, preste atenção, as competências a nível de Ministério da Saúde de União do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e as competências da Anvisa, que essa lei já foi alterada ao longo do tempo, mas se você for lá no Google, você vai pegar ela, a última versão atualizadíssima. É importante que você só dê uma olhada nessa lei, porque de vez em quando a Consulpan vai para dentro dessa lei. E aí ele está perguntando o que é a ação aqui da vigilância sanitária, né? Todos os produtos que nós consumimos faz parte das ações, alimento, medicamento, cosmético, material de limpeza, que são saneantes, preservativos e outros, com certeza é da alçada da vigilância sanitária. Fiscalização de portos, aeroportos e fronteiras. Portos, aeroportos, a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, isso está inclusive no artigo 16 da Lei 8.080 e também faz referência a ações de competência da vigilância sanitária. E aí, fiscalização e controle de riscos em relação ao exercício da profissão, com certeza, né? A vigilância sanitária ela vai acompanhar os riscos dentro da área dela, obviamente, não estou falando de risco geral, mas eu estou falando de riscos relacionados à vigilância sanitária no exercício profissional. Com certeza ela também vai fazer isso. Então, diante disso, a 8ª questão, nós temos o item C de Consulpan como gabarito da nossa questão. Beleza? Vou seguir aqui. 9ª questãozinha, sobre as diretrizes elencadas pelo Ministério da Saúde para o Programa Saúde da Família. Analise os itens abaixo. Tá aí novamente. Mais uma questãozinha que está trabalhando ainda uma nomenclatura que não era mais para estar sendo veiculada, né? Programa Saúde da Família, retirou diretrizes, ou seja, que são orientações gerais para esse programa
elencadas pelo Ministério da Saúde e pede para a gente ver aqui o item correto. Primeira coisa que você vai observar antes de resolver questão de pauzinhos aqui. Eu chamo de questão dos pauzinhos, dos algarismos romanos, em relação a Consulpan. Olha para os itens. Ele está pedindo correto, mas ele colocou aqui, ó, incorreto, 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 incorreto. Cuidado, vou até escrever, ó. Cuidado. Presta atenção na hora de colocar o gabarito, certo? E aí, qual é o documento, professora, que eu vou estudar isso aqui para a Consulpan? É esse aqui. Esse documento é de 1997. Vala, meu Deus do céu, não era nem nascida. Era não? Eu era já. Pois é, mas é de 1997 esse documento. E esse documento de 1997, Saúde da Família, uma estratégia para a reorientação do modelo assistencial, ele tem justamente essas diretrizes. E aí ele coloca aqui no item 1 da nossa 9ª questão. Olha aí, pessoal. A unidade de saúde da família caracteriza-se como porta de entrada do sistema local de saúde. Isso está no documento, está correto. Significa a criação de novas estruturas assistenciais? Não, o que tem lá no documento é que não significa a criação de novas estruturas assistenciais, mas não substitui as práticas. Tá errado aqui. O que tem lá é assim, ó. Mas substitui as práticas convencionais pela oferta de uma atuação centrada nos princípios da vigilância à saúde. Então, na verdade, o que ele coloca lá é que não significa novas estruturas de assistência, mas substitui prática convencional, tá bom? Então, esse primeiro item, como tem 2 errinhos aqui, eu tô dizendo que ele é falso, ok? Item 2, 3 e 4, todos estão aqui nesse documento, nessas diretrizes, dizendo que as equipes de saúde deverão realizar o cadastramento das famílias, é recomendável que a equipe de uma unidade de saúde da família seja composta, no mínimo, por um médico de família generalista, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Ele está dizendo que é a unidade de saúde da família, faltou aí o ACS, que o ACS está dentro da equipe, concorda comigo? E aí, unidade de saúde da família. Professor, unidade de atenção básica? Não, não tem ali o agente comunitário de saúde. Mas o importante é que você saiba que da onde foi tirado. Ah, professora, mesmo a prova tendo sido, a questão tendo sido de 2019, já tinha PENAB nova, eu posso considerar isso aqui? Sim. Sabe por que você vai considerar isso aí e possivelmente a questão não será anulada? Porque ele citou o documento. Ele citou diretrizes elencadas pelo Ministério da Saúde para o PSF. E aí eu tenho, nesse documento, diretrizes elencadas para o Ministério da Saúde. Pode ser que você consiga anular, mas pode ser que você não consiga anular, certo? Aí eu disse que ele não colocou o ACS, tá aqui o ACS, viu? Eu vi errado. Então, tá aí. Cuidado com algumas informações que talvez nos documentos atuais, portaria 2436 de 2017, que a PENAB não tenham e conflitem, você pode entrar com recurso, mas tente gabaritar a primeira questão, tá? Porque pode ser que a banca não anule a questão. Então, isso aqui também tá verdadeiro, beleza. O acompanhamento dos agentes comunitários de saúde em microáreas selecionados no território de responsabilidade das unidades de saúde da família representa um componente que facilita a identificação das necessidades e a racionalização do emprego dessa modalidade de atenção. Beleza, tá tudo correto. Então, diante do que eu tenho aqui na nossa 9ª questão, apenas o item 1 está incorreto e o gabarito é a de aprovada. Certo? Vamos seguindo, pessoal. E a nossa última questão, vamos lá. Vamos trabalhar calendário vacinal. Vai cair. Cuidado de novo. Vai cair. Viu? Vai cair. Vai cair as vacinas e principalmente aquele calendário da infância, que não mudou do final de 2022 para cá, não mudou, não teve alteração. Nós tivemos alteração HPV, tivemos a alteração meningo ACWY, tá? Então, essas alterações aí, que tiveram ali em outubro, agosto, por aí,
de 2022 permanecem. Mas o que eu trouxe para você aqui? Tem até aula minha aqui de PNI falando só de alteração, atualizando vocês aí, muita coisa boa aí nesse canal do YouTube. Utilizem. Sobre o calendário de vacinação e a sequência das principais vacinas, analise os itens e responda. Fácil, fácil, né? Então, é só saber a sequência. Na sequência crescente de idade, marque o item correto. Questão que tu não pode perder. Qual foi a primeira aqui, gente? Ao nascer, hepatite B. Então, é o 4 primeiro. Primeira é essa. Depois, segunda, o rotavírus. 2 e 4 meses. Terceira, febre amarela ou a hepatite A. A febre amarela, a primeira dose é com 9 meses. Então, a terceira seria o número 2, e a quarta, obviamente, aqui é hepatite A, o número 3, beleza? Vocês querem que eu faça aqui, 3, o número 3 seria em quarto lugar. Então, a sequência é 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, item B de bola. Vocês querem que eu faça o calendário vacinal aqui, pelo menos na primeira infância, para vocês lembrarem o atual, né? O que nós temos de calendário vacinal? Aí vocês fazem aquele mesmo esquema. Anota, pega 2 folhas de papel, uma folha, não sei. Anota 1, 2, 3. Anota 1, 2 vezes olhando. Depois vai tentando anotar sem olhar até ficar craque. Ficou craque, para. Depois, quando for fazendo as revisões, relembra. Anote a punho, você anotando, tá? Não olha só para o calendário, não olha só para o calendário da Sociedade Brasileira de Imunologia ou do Ministério da Saúde ou da CESA. Não fica decorando aquilo ali, porque quando você fica só olhando, eu acho muito complicado você decorar tudo, porque não tem só o calendário da infância. Eu parto do da infância porque são a maioria das questões. Concorda comigo? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui uma telinha branca. Tela branca. Desenha aí, ó. Você vai começar com os números, ó. Deixa eu só afastar aqui para eu ficar com mais apoio. Vamos lá. 0, 2, 3, 4, 5, 6. É isso. Aí, no sétimo, no oitavo não tem. Pula pro 9. 9, 12 e o 15º mês. Vamos seguir, ó. BCG, hepatite B. Não é isso? Ao nascer. Aí eu tenho 3 policiais rondaram hoje. Quem são esses 3 policiais? Qual o nome deles? O nome do primeiro é o sargento, os 3 soldados, aliás, 3 soldados, não é sargento não. Os 3 soldados, o nome de um é o soldado Penta, o nome do outro é o soldado Pólio e o nome do outro é o soldado Pneumo, tá? E aí, vamos para o 3 e para o 5. O 3 e o 5, eu tenho a meningo. Qual meningo? A meningo C. E eu tenho aqui a meningo C. E no quarto mês, eu tenho também os 3 policiais rondaram novamente aqui no quarto mês. Professor, o que é esse RH aqui? Esse RH é o rotavírus humano. Beleza? E aqui os 3 soldados, como é o nome dos 3 policiais aprovados na PMC, é Penta, o primeiro, soldado Penta, soldado Pólio e soldado Pneumo. Aí no 6º mês, o que é que eu tenho? O rotavírus humano sai e só ficam e um policial exonerado, só fica 2 policiais. Quem são esses 2 policiais que permanecem? Só o policial Pólio e só, desculpa gente, eu tô com dorzinha de garganta, e só o policial Penta, tá bom? O pneumo saiu? O pneumo saiu para se encontrar com a meningo aqui, já ele se encontra com a meningo. No 9º mês, inclusive caiu lá na questão, eu tenho a febre amarela, não é isso? E no presente de um ano, eu tenho o presente de um ano, que é a tríplice viral, eu tenho o encontro do soldado Pólio, do soldado Pneumo com a meningo. Então, eu tenho aqui um reforço da Pneumo e meningo C.
Fechou? E no 15º mês eu tenho a DTP, eu tenho no 15º mês a vacina oral da poliomielite, eu tenho a famosa, que foi o último número lá, hepatite A, e eu tenho ainda a tríplice viral mais o componente varicela. Show? Dá para entender? Tem que entender. Vai ter que entender aí. Depois volta, assiste de novo, desenrola, bate e joga de ladinho. Tá bom? Desenrole aí seu calendário e leve para sua prova na sua mente. Na hora da prova, caiu o esquema vacinal, vai rapidinho. Ó, 3 policiais mudaram hoje, rotavírus, não sei o que, policial pimenta, ó, policial pimenta, polipneumo. Lembre aí faça a sua estrutura mental. Não tenho receita de bolo para lhe ensinar. A sua forma é a sua forma, a forma que mais se adequa a você, beleza? Eu tenho a minha experiência que eu posso compartilhar com você. Se ela te ajudar de alguma forma, maravilha. Então, bola para frente. Beleza, gente? Tranquilinho? E aí eu coloquei aqui, presente, tá? Presente para vocês. Cuidado com isso aí. Programa Nacional de Vacinação de 2023 do Ministério da Saúde em relação aos grupos prioritários. Quem foi na fase 1? De que, professora? Principalmente relacionado aos reforços da Covid, gente. O Covid bivalente Pfizer, né? Qual a diferença da bivalente para a monovalente? A monovalente só cobre um tipo de vírus e a bivalente, além dos tipos da mono, cobrem ainda a variante, a Ômicron e as suas variantes. Então, por isso que nós temos a palavra bivalente. Quando é que a pessoa pode fazer o reforço? Né? Quem são as pessoas que podem fazer o reforço com a bivalente? As pessoas que minimamente fizeram o esquema básico com a monovalente, que é primeira e segunda dose. Tá bom? Quem fez esquema básico com a monovalente, primeira e segunda dose, pode fazer. Não estou falando dos reforços, estou falando de esquema básico. Primeira e segunda dose está apto a fazer o reforço com a bivalente. Mas existem as 5 fases dos grupos prioritários e essas 5 fases são importantes que você saiba e eu coloquei aqui na tela para você. É isso. Fim. Estamos kits, estamos juntos. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada demais. Amei estar aqui com vocês, amei muito. Vou ficar um pouquinho aqui no chat para responder a vocês. Pessoal querendo saber também se vai ter aulão de véspera para Pacajus. Vai ter o maior aulão de véspera de Pacajus para vocês. E esse aulão vai ser muito massa. Tá bom? Então, não perde o aulão de véspera, não reserve os dias, porque você tem muita chance ainda, você que vai fazer o concurso de Ocara, você que vai fazer o concurso de Pacajus, você tem muita chance ainda de conseguir sua vaga. Então, não desista, beleza? Obrigada, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Vou pro chat agora conversar um pouquinho com vocês. Fiquem aí um pedacinho que eu vou responder as perguntas do chat. Até mais. Tchau, tchau.